O Autografando dessa semana inicia com o som da Chima Roots. Sorri, amor, que o melhor ainda está por vir. Tem muita onda pra quebrar nesse mar, e esse mar com você traz sentido ao nascer do sol. E é o porquê desse reggae pra dizer que não há pecado no exagero de saber amar. Deixa transbordar de mim pra ti. Não haverá passado nem futuro, só presente há. Então vive esse agora perto de mim. Quando o amor bate a porta, leva embora toda a dor. Faz a gente ficar de boa, a gente só quer ser feliz. Quando o amor bate a porta, feito o verão que não passou. Maré mansa, brisa, boa paz que eu sempre quis. Quando o amor bate a porta, eu deixo o tempo dizer. Yeah, na, na. Aí repete. Ai, muito bom! Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Tati? Tudo bem, Prazer estar com vocês hoje. Aí, a próxima música de trabalho de vocês. Sim, de primeira mão aqui no Autografando. Que beleza. Vocês estão lançando aí DVD. DVD saiu agora. Saiu, DVD. pois é, agora tá espalhando pelo Brasil. Sim, o CD saiu antes, né? Daí, como a gente tinha que fazer algumas finalizações, como tem bastante clipes dentro desse DVD, a gente esperou um pouquinho para lançar. Mas tá tudo ótimo, tá lindo. É um DVD bem diferente do outro DVD ao vivo que a gente fez em Curitiba, porque a gente fez um show ao vivo em Curitiba e a gente quis mostrar o outro lado, assim, de como é a correria do músico no estúdio, compondo e gravando. E aí a gente mesclou com alguns clipes e coisas novas, assim, outras vertentes que a gente gostou muito de se aventurar, como o ska, assim, que a galera gosta de curtir. Make-off, assim, também, isso? Tem make-off, sim, que eu não gostei dessa parte. Apareceu de pijama no lance, cabelo horrível. Eu de... off, né? Off. Mas é engraçado, porque parece eu de diva no clipe, né? Logo após tem make-off horrível. Mas é bom mostrar, né? É claro. E o público gosta, né? As pessoas têm essa curiosidade. Eu creio que sim, ainda mais a gente iniciou de uma forma independente. E quando a banda surgiu era uma época que não se conhecia muito a imagem, né, das bandas, conhecia o som e tal. E até no início da nossa carreira a gente até propositalmente bateu mais forte na coisa da música e menos da imagem, né? Eu acho que agora da primeira metade para diante que a gente passou a ter isso até aí na nossa carreira, né? E até para nos ajudar mais, né? A gente até veio com esses dois registros em DVD, até para suprir um pouco isso. Acho que muita gente também não conhecia assim, e não conhece a nossa imagem, incrivelmente. E claro que a gente também até está aproveitando esse lançamento para isso, para a galera conhecer também a nossa imagem, aliás, todo um repertório também, né? Então isso é legal também, isso que é o legal do DVD também. É, bacana. Que a gente vê, assim, voltou agora do Rio de Janeiro e a galera entrou no camarim e falou isso mesmo que o Rafa falou. A gente não sabia quem era quem, que cantava o quê. Mas a gente adora as músicas desde o primeiro disco, mas não saber quem é que canta causa uma estranheza, né? Mas é bom, porque a galera tá indo pelo som, né? Claro, isso é o Claro. melhor. Mas é interessante também ter essa identificação também. Acho que é legal. O ser humano gosta de conhecer tudo a fundo, né? Sim. E acho que o DVD também, ele é o grande lance dele também, que acaba mostrando também um outro lado, que, né? Muitas vezes eu acho que a questão da carreira artística hoje em dia é uma coisa muito banalizada. Às vezes tem muita... eu acho que é isso, acho que é aquilo, né? Mas às vezes as pessoas se esquecem que a gente também somos pessoas e a vida também transcorre normalmente. E é uma profissão como qualquer outra, né? E a gente mostrou um pouco disso também, né? Claro que também teve uma parte artística também nesse DVD, que parte dos clipes também, que a gente deu uma certa caprichada, assim, a mais, né? Então tá bem mesclado, tem um pouco de bastidor, um pouco do estúdio, um pouco cara em casa, como é que é a rotina dos caras aqui em Porto Alegre.
Que realmente, assim, a gente sempre foi um pouco mais recluso nesse sentido, então a gente resolveu abrir um pouco mais, acho, através desse DVD. Bacana, a gente tá vendo aí uns trechos do DVD, então vale conferir. Gente, quando que vocês passaram a viver só de música? Que momento que foi isso na vida de vocês? Porque vocês se reuniam, né? Tocavam, como que era? Se encontravam nos parques, tomavam chimarrão, acho que daí o nome, né? E todos viemos de famílias ricas. Não, é que assim, como não dá pra... Eu e o Rafa estamos representando uma banda, que é o Octeto, né? Então, são 8 pessoas que tinham suas 8 vidas separadas. O alemão, o baixista da nossa banda, tinha filhinho já pequeno. A gente, imagina, eu tinha 18, 19 quando eu entrei na banda. Então, todo mundo tinha que trabalhar para ajudar em casa, né? Esse foi o momento que todo músico passa, né? Aquela divisora, assim, de vamos abandonar o que é sólido, que tem todo dia lá, cara, crachá, mas tu ganha o seu dinheirinho no final, ou viver da música e também ficar meio à mercê da sorte também, né? Se o público vai curtir ou não vai. Então, acho que foi... Eu entrei um ano depois, que os guris já estavam com as músicas estruturadas. O Rafa já tinha várias canções, Chapéu de Palha, mas todos já estavam no estúdio gravando. E eu fazia um cursinho para estudar, eu tinha que trabalhar lá. E aí, no final das contas, no vestibular, que era o que eu estava me esforçando o ano inteiro, eu tinha show com a banda, então eu tive que dizer, quer saber... Vou ficar na banda e a gente se vira aí. A gente ficou um ano ainda para poder pagar o nosso CD. Vocês que bancaram. Nós que bancamos, nós fomos uma das primeiras bandas de reggae a fazer essa coisa de independente, né? Então foi o mais difícil, mas para os meninos, assim, o alemão, que tinha 2 empregos, tinha um frentista na noite, tinha de manhã também, sei lá onde, e a gente tinha que sair às 2 da manhã, era tudo um problema, mas que dá um gostinho melhor, assim. Eu diria assim, que a gente sempre viveu de música no sentido assim, dela nos alimentar naquela coisa da alegria, né, de ser aquela válvula de escape. Além do mais, a gente era um bando de amigos e tal, alguns colegas de colégio, nego que se conhecia assim há décadas. Então, com aquele sabor assim de amizade mesmo sempre teve. E aí, talvez isso aí também deu uma adocicada, tá vendo? Essa parte mais amarga da gente ter que trabalhar durante o dia e a rotina e tal. Então, mas efetivamente a gente sempre teve bem claro que a gente só daria esse passo quando fosse uma coisa bem sólida, né? Quando a gente confirmasse. Até porque o ideal da banda sempre foi a gente construir uma coisa sólida, tanto nas letras e tudo. E acho que foi mais ou menos assim, mas acho que no sentido poético, assim, a gente sempre viveu da música nesse sentido, assim, daquilo ali, sabe, te dar aquele ânimo e tu ir pra frente, sabe, ir adiante e tal. Eu vejo assim, mas demorou um pouquinho, acho que a gente era um pouco, assim, quadrado nesse sentido de arriscar, né? Mas acho que só o fato da gente tentar já era, pra nós, um baita risco, assim, um baita salto, assim, uma aventura gostosa, assim, sabe? E isso aí... dizer que só deu certo essa banda porque era a única oportunidade de todos darem certo mesmo, assim, sabe? Que é uma coisa mais difícil. Se tu tem alguém, uma família já estruturada que vá ter dinheiro para te ajudar, até fica mais fácil. Mas também é dado, assim, de mão beijada. Então a gente tinha que correr atrás. Só o Sander tinha carro para levar todas as coisas, então ia ele e nós a pé atrás. Que eu vejo que hoje em dia até, eu acho que isso é verdade, até hoje é uma grande dificuldade no mundo da música, né? Às vezes eu vejo... As bandas costumam assim, encontrar uma dificuldade no começo, né? E elas iniciam e às vezes terminam no começo mesmo, as bandas, né? Às vezes só tu ultrapassar o começo ali. Mas a gente, por ter consciência disso, até conseguia levar de uma forma mais doce, assim. E aí acabou rolando. Mas acho que foi assim, ó, para ser uma resposta bem exata, acho que a partir de 2005, né? A gente foi quando todo mundo largou seus empregos, suas faculdades e tudo mais, e desde então a gente vive assim, única e exclusivamente só para Chimarrute 100%. Graças a Deus! Viveu... Foi penoso, mas... Agora o reggae gaúcho é uma coisa altamente respeitável, né? E aí, então, falando disso, vocês acham que existe ainda algum preconceito em relação à música de vocês ser reggae, ou vocês já conseguiram ultrapassar com tudo isso? Eu acho que assim, em relação à nossa música não, mas em relação ao reggae sim, eu acho que... a reggae tem muitas reticências ainda, acho que por parte de alguns setores assim, da sociedade, e realmente a gente às vezes encontra alguns argumentos, algumas coisas. Como que é? Por exemplo, vai tocar lá num evento onde
assim, digamos assim, o público mais popular. Aí o cara, pô, mas reggae, o cara mais popular, ou então, daqui a pouco numa feira. A gente não encontra mais isso nos últimos tempos, mas no início e quando... E eu vejo que tem as outras bandas, acho que tem um pouquinho, assim, uma certa reticência, eu diria assim, sabe? Um negócio com reggae. Mas a gente já passou disso, assim, acho que não sofre mais isso, assim. Eu acho que vocês acabaram abrindo caminhos também. Sim. Eu acho que a gente inventou um reggae diferente, assim, sabe? Porque a maioria das bandas de reggae era aquela coisa que tu vê de cara que é reggae, né? Aquela coisa estereotipada. E falando sobre, sei lá, apologias e bababá, assuntos que já levam para uma outra vertente. E a gente sempre gostou de tocar para popular mesmo, show popular para criança, no colo da mãe, do avô, do periquito, sabe? Essas coisas assim de família mesmo. Então eu acho que isso que foi o que nos facilitou, ser mais a linguagem pop. De quem não conhece reggae vai curtir igual que toca na rádio, tem uma levada legal. Então a gente conseguiu tirar todos os preconceitos assim da nossa volta por causa disso. É que eu acho que também quando se comunica só com uma determinada linguagem que só determinadas pessoas vão entender, eu acho que também fica restrito. Isso é comum acontecer com qualquer gênero, com reggae acho que um pouco mais. E a gente desde o início sempre procurou ir um pouco além dessa barreira, que acho que também existe a questão do que tu quer passar, existe a barreira da linguagem, né? Às vezes a forma com que tu expressa e o reggae também tem uma linguagem própria, mas acho que, acima de tudo, a gente buscou uma linguagem nossa, né? Independente, acima do estilo até, isso foi uma vantagem bem interessante que amenizou, assim, qualquer tipo de reticência, de problema, assim, em relação a reggae, ou qualquer coisa negativa em relação a reggae que pudesse ter, assim. E como que foi isso? 8 integrantes, né? Influências de cada um deles, como que foi trabalhar com essas influências, mesclar isso e conseguir o som de vocês, único? Pois é, e também tem os outros meninos que estão desde o primeiro disco com a gente, que é o tecladista Luquinhas, o trombone, o Huberto e o Gelson. Já é Tuzinho, eu quis falar o nome e errei. É Tuzinho para nós, o trompete. Então eles já estão desde o início também junto com a gente, sabe qual é que é a mensagem, como a gente gosta de fazer o reggae. Que eu acho que o que me chamou a atenção no reggae quando o Sander e o Rafa foram lá em casa antes de fazer o teste para entrar, era que tinha uma linguagem bem popular, mas tinha uma pitada de MPB ali inserida, sabe? Nas notas do Sander, que o Sander gosta de complicar as coisas ali. A percussão do Vini também dá uma coisa meio brazuca. A linha do baixo é bem reggae, então foi uma miscelânea assim, de estilos. Eu fui conhecendo o reggae mais através dos guris, assim, pesquisando. Mas eu acho que não tem como eu falar, o Rafa fala um pouco, mas tem todos... Miscelânea, assim, cada um gosta de uma coisa, o Neco... Mas é que eu acho que esse espírito também que a gente tinha, que a banda nasceu de ser uma coisa de rua, de... quer tocar, chega aí, sabe? Uma coisa que é bem peculiar do estilo jamaicano, que normalmente em Porto Alegre tem uma tendência a ser a coisa ser mais inglesa, né? Cada um ali lá no seu e tal, lá na sua ilha, né? E as histórias ficam por aí. A gente já optou sempre por esse espírito, uma coisa mais da Jamaica, de ser a coisa mais junto, tu mistura... e aí, como é que tu acha? Vamos aqui, vamos ali. E aí eu vejo que isso aí até hoje sempre foi um combustível e um lance interessante, porque é uma fonte inesgotável de laboratório, de experiência, de coisas novas que podem pintar. Às vezes uma possibilidade, uma coisa que tu pode misturar junto com uma ideia, porque querendo ou não, cada um vai puxar para um lado. Claro. Né? Um vai puxar para coisa mais afro, mais não sei o quê, dali a pouco um vem com a coisa mais da MPB, com outro tipo de harmonia. E eu acho que isso aí é uma das coisas assim, que eu vejo que é um atrativo da Chima Roots, assim, que eu vejo que é a diferença, que é uma coisa que a gente sempre nos incomodava antes, quando a gente era amador, era quando tu ia escutar um disco e ele era um pouco padronizado, as músicas, e até hoje, né? As coisas são meio parecidas, e aí eu acho que isso acaba ajudando para quem gosta disso, de tudo. Uma música diferente da outra, uma letra diferente da outra, sabe? Se quer o ritmo, a gente gosta de sempre cada uma música ser uma história e contar uma história acima de tudo. Então, é importante isso, ter várias influências, isso ajuda bastante, resumindo. Legal. Legal. Então, a gente vai pro intervalo agora e volta em seguida.